Abram as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 2 Coríntios, capítulo número 12, uma passagem muito conhecida, no qual Deus tratou do meu coração de uma outra forma, e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Segunda carta, na verdade, Paulo escreve 4 cartas para a igreja em Corinto. 2 delas se perderam com o tempo, ou melhor, não tivemos acesso a essas outras 2. A primeira, na verdade, é a segunda, e a segunda, na verdade, é a quarta. Mas nós não tivemos, aprove a Deus não permitir que essas cartas chegassem em nossas mãos. Por quê, pastor? Pergunte para Deus quando você chegar no céu, tá bom? Mas creio eu que nos basta, amém? Se as que nós temos são estas, a primeira e a segunda, que na verdade são a segunda e a quarta, mas nos basta, é o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. O tema dessa mensagem: não entre na pilha ou na provocação. Não entre na pilha ou não entre na provocação. Amém, meus amados? Saiba quem você é em Cristo Jesus. Você não precisa se defender, a sua própria vida já o justifica. As suas ações, o seu andar, o seu caminhar, a sua postura já fala por si só. Quem muito se defende, eu desconfio. Então, queridos, não precisa se defender muito, não. Amém? Saiba que Deus é contigo. Não entre na pilha, não entre na provocação. 2 Coríntios capítulo 12, só o versículo 7 a princípio diz assim: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Oremos. Deus amado, Deus querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus, bom é estarmos na tua casa, bom é meditarmos, bom é louvarmos, cantarmos hinos, bom é cultuar a ti, Senhor. Mas nesse momento, de uma forma muito especial, nós te pedimos, Deus, leva nossas mentes cativas a ti, que nada venha interromper a nossa adoração contigo, a nossa compreensão contigo, nosso culto racional, que é um culto de quem nasceu de novo, culto de quem foi transformado, culto de quem tem a metanoia, culto daquele que mudou a sua mente. Esse é o nosso culto racional. É um culto de uma mente transformada. É um culto que entende as coisas espirituais. Senhor, fala conosco. Tira todo impedimento, toda preocupação, toda e qualquer situação que venha a nos desviar desse momento singular, especial e essencial para as nossas vidas. Deus, fala conosco. Precisamos de ti. E usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Não entre na pilha ou na provocação. Quem tem a pilha forte aí? Tem gente que qualquer coisinha entra na pilha, né? Qualquer coisinha já entra na provocação. Qualquer um já botou uma fagulhazinha e já pega fogo. Então, não entre na pilha, na provocação. Paulo era um homem esquentadinho. Paulo era um homem que Deus teve que tratá-lo de uma forma muito intensa para que ele não tivesse essa tendência que nós iremos ministrar hoje aqui. Mas eu quero ler novamente o versículo 7, diz assim: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A Bíblia diz que para que Paulo não se ensoberbecesse, o que é se emborbecer? Se ensorbebecer é o seu ego inflado, né? É você se achar mais do que você é. É você se achar melhor do que os outros. Você sempre se colocar numa posição acima dos demais. E a Bíblia diz que para Paulo não entrasse soberbo no coração dele, por causa de quê? Da grandeza foi posto um espinho na carne. Por que foi posto um espinho na carne de Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse. Por causa de quê? Das grandezas das revelações que Paulo teve. Paulo teve revelações extraordinárias que qualquer ser humano tenderia a se ensoberbecer, tenderia a se achar melhor do que outros. Somente aqui na Bíblia, no capítulo 12, nós entendemos que paraíso, depois nós iremos ler, entendemos que paraíso é terceiro céu. Só Paulo foi ao terceiro céu, só Paulo foi ao paraíso. Nenhum outro homem teve essa revelação. Então, para que a soberba entrasse no seu coração,
era algo muito natural, porque era uma revelação realmente extraordinária, muito fora do comum, muito fora da caixa das revelações, o que Paulo teve, o que Paulo recebeu. Então, para que ele não entrasse, para que não entrasse a soberba no coração dele, Paulo declara aqui: foi-me posto um espinho na... Deus permitiu que fosse colocado um espinho na carne de Paulo, porque o que ele recebeu era muito excelso, era muito grandioso, era muito extraordinário. Então Deus permitiu que esse espinho na carne, aí várias cogitações a gente vai, e a pregação desta manhã não é bater o martelo, nem ousaria sobre isso, porque ninguém consegue bater o martelo, afirmar sobre qual espinho na carne era esse de Paulo. Mas o certo é que o espinho na Bíblia é sinônimo de maldição. Gálatas capítulo 3 vai dizer que o homem tiraria o seu sustento do suor do seu rosto, entre os espinhos ele tiraria o seu sustento, ou seja, algo sacrificial. Jesus, quando foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos e não uma coroa de rei, era uma coroa de maldito, de maldição, espinhos na sua cabeça. Ou seja, os espinhos é algo que realmente vem como algo que não nos atrai, não é algo salutar, algo que mexe com o nosso ser. Na carne, espinho na carne, carne é a carne mesmo, é o corpo. Mas carne também dá ensejo da sua própria vida, seu corpo, sua alma e seu corpo físico. Ou seja, o espinho na carne de Paulo pode ser várias coisas. E como eu falei no início, eu não quero entrar em detalhes sobre qual seria o espinho de carne de Paulo, porque vários teólogos tentam explicar, mas ninguém consegue se posicionar, porque realmente é algo que não foi revelado nas Escrituras. Mas podemos ter alguns pensamentos, nós iremos chegar lá. Mas o interessante é que a Bíblia diz: foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de... Então, mensageiro, a passagem aqui no grego é ângelos. Então, é um anjo de Satanás. Então, esse espinho na carne foi colocado, foi posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás, para me esbofetear. Ou seja, Paulo tomava na cara. É claro que isso aqui é uma questão de sofrimento que Paulo vai ter na sua alma. Amém? É algo que restringe ele para que ele não se ensoberbecesse. Amém? Para que ele não se achasse o melhor de todos. Porque a revelação que ele teve foi grandiosa. Amém, meus amados? Então, a vida que ele tinha, essa é a analogia desse anjo de Satanás que vai esbofetear a sua cara. Ou seja, Paulo vai passar por situações que sempre o colocarão diminuto diante de tudo que ele passa. Ou seja, sempre colocando para baixo, para que ele não se ensoberbecesse. Porque para entrar soberbo no coração dele, o texto é claro, seria muito natural diante da grandiosidade da revelação que Paulo teve. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, meus amados? Então, o espinho na carne foi permitido que entrasse em Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Agora a questão é, pastor, e essa é uma pergunta que todos nós iremos fazer, né? Qual era o espinho na carne de Paulo? Alguns dizem, em Gálatas capítulo de número... Vamos primeiro em Atos 22, não precisa abrir a sua Bíblia, mas alguns dizem que era a culpa que Paulo tinha no seu íntimo, que ele não conseguia se perdoar de ter consentido com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então, nós sabemos que Paulo consente, Paulo viu Estevão ser morto, Paulo ainda perseguia a igreja, Paulo não era convertido, não tinha encontro com Deus. Em Atos 22, versículo 20, quando ele vai discursar, quando ele é preso em Jerusalém, Paulo começa a discursar. E no discurso de Paulo ele fala, ó, eu estava lá na morte de Estevão, eu consenti com a morte de Estevão. Ou seja, dá-se a entender que Paulo trazia ainda a culpa por não ter feito algo para evitar a morte de Estevão. Então dá ensejo a imaginarmos disso. Daí alguns teólogos dizerem que o espinho na carne de Paulo era a culpa que ele trazia por não ter tentado impedir a morte de Estevão. Bom, pode ser? Pode. A segunda, que muitos dizem, e é uma grande maioria, que seria uma enfermidade que Paulo trazia em seus olhos. Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 15. Vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 4, dê um pulinho um pouquinho mais à frente aí, então não vai dificultar você retornar depois a 2 Coríntios. Gálatas capítulo de número 4, versículo 13. Quando Paulo vai naquela região da Galácia, Paulo não escreve Paulo escreve as igrejas da Galácia, todas as igrejas que havia
naquela região. E olha que diz Gálatas capítulo 4, versículo de número 13, diz assim: e vós, os Gálatas, né? E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Então, o que fez Paulo pregar naquela região da Galácia? Uma enfermidade. Então, certamente, por causa dessa enfermidade, ele foi levado para aquela região, para alguma, talvez, ser cuidado por alguém atendê-lo em relação à sua visão. O certo é que a enfermidade o fez ir àquela região da Galácia. Olha como Paulo aproveitava a oportunidade para pregar a palavra em todo o tempo. A enfermidade para ele foi uma ponte para que ele pregasse o evangelho naquela região. Ele não fica se lamuriando, ele não fica se vitimizando da sua dor, da sua enfermidade. Não, olha, vocês sabem que foi por causa da minha enfermidade que eu fui aí e preguei o evangelho. Versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo, nem... Então, para aí, a enfermidade que ele tinha trazia, na grande maioria das pessoas, desprezo e desgosto. Qual enfermidade que traria isso? É algo que depois nós vamos ver que seria nos olhos. Então, talvez uma deformação, talvez, na época não havia, como existe hoje, transplante de córnea, ou seja, era algo que era visível. O problema que Paulo tinha de visão não era apenas de não enxergar, mas era algo que trazia um certo desprezo e desgosto, um certo, não quero ficar muito perto, um certo, como eu posso dizer, é isso que você imaginou mesmo, né? Um nojo, né? Algo que realmente o afastasse. Mas olha o que diz o versículo, continuando o 14. Desprezo e nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. 15. Que é feito, depois da vossa ressuscitação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Olha o que Paulo fala. Vocês me amaram quando eu recebi. Todo mundo tinha desgosto de mim. Mas vocês, ó Gálatas, ó Igreja da Galácia, toda essa região, vocês me receberam como filho, como anjos de Deus, e se possível, vocês tirariam os olhos de vocês e colocariam no lugar do meu que está doente. Então, queridos, o que eu quero extrair aqui é que Paulo tinha uma enfermidade, sim. E pegando o gancho de Atos capítulo 9, quando Paulo tem um encontro com Jesus, e ele cai naquela estrada, e ele fica cego quantos dias? 3 dias. Depois ele volta a enxergar, ou seja, pode ter sido um resquício dessa cegueira que ele teve no encontro de Jesus? Bom, aí nós vamos ficar elucubrando, ok? Mas alguns entendem que o espinho na carne era a doença que Paulo tinha nos olhos. Pode ser? Pode ser. Outros entendem, queridos, que o espinho na carne de Paulo é o que está em Atos 9, 15 a 16. Vai lá rapidinho na sua Bíblia. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Que é a perseguição que Paulo sofreria mesmo. Atos 9, logo após a sua conversão, seu encontro com Cristo. Amém? Ananias fica preocupado. Quem é esse Paulo? Eu sei que Paulo perseguia a igreja. Agora se converteu, ele começa a indagar a Deus. Ele se converteu mesmo. Aí Atos 9, versículo 15. Olha o que diz. Todos acharam, amém? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o que Paulo passou realmente, talvez a perseguição é o espinho na carne que Deus permitira que Paulo tivesse. Amém, queridos? 3 possibilidades. Eu vou falar a quarta, e é na quarta que eu vou pregar hoje. Amém? Eu poderia pregar na primeira possibilidade, na segunda, na terceira, mas eu quero pregar sobre a quarta possibilidade. E a quarta possibilidade é o questionamento que Paulo tinha sobre o seu próprio apostolado. Paulo, por muitas vezes, querido, você vai enxergar na Bíblia, ele escrevendo cartas, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo faz questão de dizer que ele era apóstolo, porque ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele foi um apóstolo chamado fora do tempo. Ele é um apóstolo que não andou com Jesus, não foi entre os 12.
tirando Judas, Matias, que substitui Judas. Ou seja, Paulo foi um homem chamado apostolado fora do templo. Ele teve encontro em Atos 9 com Cristo no caminho para Damasco. Ou seja, ele mesmo se colocava e tinha uma questão, quase que uma obrigação de sempre se justificar o seu apostolado. Sempre dizer que ele era apóstolo. Sempre dizer que ele foi chamado por Deus. Chega um momento, queridos, em Atos, capítulo 15, você está em Atos já? Vai lá de novo. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu não iria andar muito na Bíblia, mas já estou andando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Ah, pastor, coloca o texto na TV. Ou não? Abra sua Bíblia aí, faça um esforço. Faça um esforço. Tudo na mão, né, queridos? Aí ninguém traz Bíblia. 1 Coríntios 15, 8 diz assim: E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo falando, por um nascido fora Paulo falando que viu Jesus como um nascido fora do tempo, porque ele não estava entre os 12. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele se referindo aos 12. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Pô, legal, simples, humilde. Versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Poxa, tudo bem. Né? Mas eu gostei dessa frase de Paulo. Mas eu trabalhei mais que todos eles. Então, olha que Paulo tinha uma necessidade de justificar dele ser apóstolo fora do tempo, mas ele tinha uma necessidade de reafirmar o seu apostolado. Olha, tudo bem, eu sou humilde, né? Ele falou, olha, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas trabalhei mais do que todos eles. Caramba, é um contrassenso, né, queridos? Ou seja, era uma luta que Paulo tinha, como você tem a sua, como eu tenho a minha, como todos nós temos. Amém? Você é assediado na sua soberba em alguma área. E Paulo, ele era ferido na sua autoestima por muitos questionarem o apostolado dele. Ele toda hora tinha que falar, eu sou apóstolo, eu trabalhei mais do que eles. Porque no seio da igreja mesmo, havia quem questionava o apostolado de Paulo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? E quando eu leio, e agora sim, queridos, quando nós vamos falar sobre o questionamento, sobre o apostolado de Paulo, volte lá no texto que nós estamos lendo na abertura da igreja, 2 Coríntios, capítulo de número 12. Volte lá no texto. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, Paulo tinha uma necessidade de afirmar o seu apostolado. Toda hora. Amém? E a igreja de Corinto, queridos, também questionava isso. Havia um grupo dentro da igreja de Corinto, depois você vai ver, que eram os falsos apóstolos, pessoas que se autodenominavam apóstolos. Então aquilo irritava mais Paulo ainda. Aí que ele se sentia mais na necessidade de falar que ele era apóstolo. Aí que ele se sentia mais na necessidade de mostrar a sua obra. Ou seja, porque no seio da igreja de Corinto, uma igreja muito complicada, cheia de dificuldades, problemas, Paulo mais ainda tinha que mostrar o seu apostolado. Mais ainda tinha que reafirmar que ele era apóstolo. Aí, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Lembre-se, eu estou tratando agora da quarta possibilidade do espinho na carne de Paulo, que é realmente o questionamento sobre apostolado. Era algo que Deus permitia isso, esse espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Amém? Então, era povo na igreja, sempre começava a tentar colocar Paulo na provocação dele, provocando Paulo. Você não é apóstolo, você é isso, você é aquilo. Não entre na pilha. Amém, queridos? Não entre na pilha. Paulo não estava entendendo que aquele questionamento sobre o apostolado dele poderia ser o espinho na carne que Paulo estava deixando para ele. Ele ia ter que conviver com aquilo. Paulo, você vai ter que conviver com aquilo e aprender que eu vou fazer um milagre na tua vida através disso. Amém? 2 Coríntios 10, versículo 10. Olha o que diz versículo 10. As cartas que Paulo escrevia, né? Com efeito, dizem quem? O povo da igreja. São graves e fortes, mas a presença pessoal dele dele quem? Paulo. É fraca. E a palavra, queridos,
Isso é o que Paulo estava ouvindo dizer das suas cartas. A presença pessoal dele é fraca, ele fala muitas cartas. Escreve muito, mas quando ele está pessoalmente, mansinho. Eu fico imaginando Paulo ouvindo isso. Vou ler novamente o versículo 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. E Paulo está escutando isso, queridos. E Paulo, há 14 anos atrás, ele tinha visto o céu. Eu fico vendo aquilo mexendo com a água. Vou falar. Eu vou mostrar quem eu sou. Porque se eu abrir a minha boca aqui, vou falar como é o paraíso. Eu vou falar como é o terceiro céu. E olha como a soberba começa a entrar em Paulo. Paulo responde, Paulo. Entra na pilha, Paulo. Devolve essa provocação. Só que tudo isso era que Paulo exatamente não se ensoberbecesse. Para que Paulo permanecesse como servo e sabesse que Deus iria abençoar Paulo e guardar a vida dele. Não entre na pilha. Amém, meus amados? Mas falava isso de Paulo. Aí o capítulo 10, versículo 1, você vai entender melhor. Olha aqui no capítulo 10, versículo 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou, mas quando ausente, ousado para, não sei se algumas Bíblias têm entre aspas, o presente, a humildade e o ousado. Alguma Bíblia está assim entre aspas? Porque... King James está assim. Por quê, queridos? Porque Paulo está falando o que os outros falavam dele. Ele está se apresentando de uma forma sarcástica, falando do que outros falavam que ele. Porque olha aqui, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, né? Sou aquele fraco, né? Sou fraco. Mas quando ausente, ou seja, em cartas, ousado. Porque é isso que falavam dele. Nas cartas, ele era pesado, firme, rigoroso, mas presente, mansinho. Essa era a imagem que a igreja de Corinto tinha de Paulo. E Paulo, olhando aquilo, eu fico imaginando, meu Deus, eu não vou responder. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou bater de frente. Eram poucos da igreja, queridos. Porque se fossem muitos que pensavam assim, a igreja já tinha se perdido. Paulo já tinha deixado o controle daquela igreja. Quem está entendendo de glória a Deus? Então, o questionamento do apostolado de Paulo uma das possibilidades de ser o espinho na carne de Paulo, para que Paulo sempre abaixasse a bolinha dele. Porque o que ele viu, queridos, dá vontade de rasgar o verbo com esses caras aqui falando. Eu sou manso? Eu vou falar. Eu vou falar o que eu vi lá no céu. Eu vou falar e você... Mas o espinho na carne ali, segurando Paulo. Paulo não se soberbece. Paulo se controla. E o texto, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Olha o que diz. Sim, eu vos rogo, não que tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza como que penso devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Olha como a igreja pensava de Paulo. Para Paulo não responder aqui, tem que se controlar muito. E era o espinho na carne que Deus estava permitindo sobre Paulo, para que exatamente ele não se ensoberbecesse. Amém? Para que ele ficasse segurando ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pula para o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 5. 2 Coríntios 11, versículo 5. Quem achou, diga amém. Olha o que ele diz. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais... Apóstolos aqui não é os apóstolos dos 12, tá bom? Eram os falsos apóstolos que estavam no meio da igreja. Mas ele começa a falar, eu não sou inferior a esses. Eu vou falar. E a pilha ali sendo pilhada. Não aceita provocação. É como se o mundo espiritual tivesse assim, Paulo, responde. Paulo, entra no embate. Paulo, vai para as mídias, Paulo. Paulo, bota para todo mundo ver. Paulo, questiona mesmo, bate de frente. E não era isso que Deus tinha para Paulo. Exatamente aquele espinho na carne era para controlá-lo. É para que ele não se soberbecesse. Capítulo 11 ainda. Versículo número 7. Olha o que Paulo diz. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Paulo começa a entrar na pilha, gente.
Versículo 8. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Paulo começa a falar, olha, eu nunca dei nenhum prejuízo financeiro para vocês. Eu me autossustento, eu construo tendas. Eu fiz o máximo para não ser pesado para vocês. Enquanto esses outros aí, olha, pedem dinheiro. As igrejas da Macedônia me sustentam. Eu nunca fui pesado para você, Corinto. Ou seja, Paulo começa a entrar no embate. Amém? Paulo começa a se justificar e tentar responder o que estavam falando mal dele na igreja. Mal da igreja. Mal dele na igreja. Amém? Pula agora para o capítulo 12. Agora sim, capítulo 12, versículo 1. Olha o versículo 1, queridos. Quando a gente já tem uma temática para pregar, olha como é que é o versículo 1. Se é necessário que me glorie... Ah, não, perdão, queridos, para você entender melhor. Capítulo 10, 2 Coríntios 10, versículo 17. 2 Coríntios 10, versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no... Aquele que se gloria, glorie-se no... Amém. Isso é Paulo ainda se controlando. Né? Porque eu estou querendo me gloriar também. Porque se eu falar o que eu vi do céu, vocês vão ficar de boca aberta. Aí a soberba entra. Né? E aquele espinho na carne, fazendo que Paulo se controlasse, para que Paulo abaixasse a bola e não respondesse. Agora sim, capítulo 12, versículo 1. Você vai entender. Se é necessário que me glorie, para quê? Não é necessário, Paulo. Se é necessário que... Não, ninguém quer que você se glorie, Paulo. Se segura, Paulo. Se é necessário que me glorie, não é necessário, Paulo. Porque ele acabou de falar que a glória é do Senhor. E tudo que Deus queria é para aquele espinho na carne, é para quem não se soberbecesse, para quem não fosse soberbo. Cuidado, querido, não entra na pilha, não cai na provocação. Deus é por ti, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, amém? Mas Paulo começa. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, então não fala, Paulo. Ele ainda bota entre vida, ainda que não convém, então não fala, Paulo. Para aqui. Mas não, querido. Mexeu. Ele agora não respeitou o espinho na carne. Agora ele fez o que ele queria fazer mesmo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do... Por isso que Deus botou há 14 anos de espinho na carne dele. Para ele não passar as revelações no total, no completo. Confesso que eu gostei muito do que ele falou. Eu queria ver a revelação mesmo. Um pouquinho ele falou. Confesso que foi bom, né, filhos? Não teríamos nenhum spoiler sobre a relação paraíso e terceiro céu. Sabemos aqui que é o mesmo lugar. Okay? Mas preste atenção nisso, queridos. Se é necessário que me glorie, já não é necessário. Ainda que não convém, então não fala. Mas mesmo assim, passaria as visões de revelação do Senhor. Aí Paulo vai. Aí Paulo realmente deixou a soberba entrar no coração dele. E o texto diz, versículo 2. Conheço um homem em Cristo. Quem era? Ele mesmo, né? Ele está falando de si próprio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem. Ou seja, Paulo já falou assim, olha, eu sou melhor que vocês. Quer que eu fale? Eu fui ao céu. Eu fui ao terceiro céu. Olha, eu fui ao paraíso. Paulo entrou na pilha, Paulo se justificou, Paulo se defendendo demais. Queridos, Paulo passa do capítulo 10 até o capítulo 13 só se defendendo. Só se defendendo, do capítulo 10 até o final da carta. Só falando do apostolado dele. Só se autodefendendo. Paulo, esse espinho na carne é para que você não se soberbeça. Calma, Deus vai te honrar. Estão questionando o teu apostolado? Calma, isso é só para que você não entre na soberba. Deus está permitindo, Deus vai te honrar. Não precisa justificar, não precisa se defender. Deus é contigo, Deus vai ter uma resposta no final. Versículo 5. De tal coisa me gloriarei. Olha que interessante, queridos. É Paulo falando aqui, mas ele mesmo se contradizendo nas palavras dele. É interessante isso.
De tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas... Pô, legal, né? De tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Legal, Paulo. Então ele não vai se gloriar. Já se contradisse em relação ao versículo 1, né? Porque ele falou, se é necessário que me glorie, ainda que não venha, passou as revelações. Mas ele continua. De tal coisa, versículo 5, de tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, insensato, porque direi a verdade. Mas vou me poupar, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha o versículo 6. Pois, se eu vier a gloriar-me, não se gloria não. Novamente, Paulo no versículo 5, de tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, versículo 6. Pois se eu vier a gloriar, não vem não se gloriar. Então Paulo está uma luta ali, queridos, porque ao mesmo tempo que ele tem que se gloriar para se defender, a única defesa que ele tem contra o apostolado dele, dizendo que ele não é apóstolo, é falar o que ele viu. Mas ele sabia que se contrariar ou ir contra o apostolado dele era o espinho na carne que Deus colocou em seu coração, na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Agora sim, vai para o versículo 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esforçar, a fim de que não me exalte. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de... Queridos, tem coisas que Deus vai permitir mesmo. Amém? O apostolado do Paulo seria questionado mesmo. Assim como caso você pense que o espinho na carne é a questão da visão, ele permaneceria com aquela enfermidade mesmo. Caso fosse a culpa pela morte de Estevão, ele também continuaria convivendo, lutando contra aquilo. Caso fosse a perseguição, ele continuaria lutando contra a perseguição que ele sofreria. E caso você entenda que seja o questionamento sobre o seu apostolado, porque o contexto do capítulo 10 ao capítulo 13 é o apostolado de Paulo. É o questionar do apostolado de Paulo. Por isso que tendo a entender que esse seria um indicador maior para que o espinho na carne de Paulo fosse as pessoas não aceitarem o apostolado dele. Amém? Esse é o contexto remoto que a gente tem do texto e o contexto imediato aqui. A gente consegue entender isso. Mas o que é interessante, o versículo 8, Paulo diz 3 vezes, Paulo pediu para que esse espinho, ou seja, Paulo pediu para que parasse de questionar o apostolado dele. Paulo, vão te questionar, meu amado. Viva. Amém? Resista. Continue fazendo a obra de Deus. Vão questionar você, vão falar de você, vão questionar porque você está na igreja. Continua fazendo a obra de Deus. Vão falar que você não pode louvar, vão falar que você não pode pregar, vão falar que você não deve ir para a igreja, porque você faz isso, faz aquilo. Continua vivendo a vida de Deus. Continua fazendo a obra. Paulo, mas eu espinho na carne. Paulo, olha o que diz a Bíblia, versículo 9. Então ele me disse, Deus, né? A minha graça te... O que é graça? Favor imerecido, né? Graça é a salvação plena. O que Deus fala? Paulo, eu já te salvei, meu amado. Você era para estar morto hoje. Eu já te salvei, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na... Paulo, o meu poder... Presta atenção nisso. O meu poder se aperfeiçoa na... O poder de Deus se aperfeiçoa na luta que você vai ter contra o teu espinho na carne. O meu poder vai se aperfeiçoar em você na luta, quando fala de você. Você não é apóstolo e você... Agora, enquanto você ficar batendo boca, eu sou assim, porque eu vi Jesus e Paulo. O meu poder vai ser certamente vai se aperfeiçoar nos questionamentos que vão fazer contra você, contra o seu apostolado. É isso que eu quero que... O poder de Deus vai vir sobre você. Você vai saber, Deus vai te usar nesse momento. Deus vai fazer com que você caminhe mais, conheça mais. Amém, queridos? Amém ou amém? Queridos, eu sei que o texto é um pouquinho confuso. Amém? Mas eu ouso enfrentá-lo. Vamos enfrentá-lo. Porque quando eu vejo isso, queridos, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é nessa luta que você está passando aí que Deus vai derramar poder. Não adianta pedir 3 vezes, saia, porque é nessa luta, que é nessa fraqueza, é nessa dificuldade que o poder de Deus vai vir. Confesso que a oração natural nossa é tira.
tira o espinho da carne. Só que o poder de Deus só vai se aperfeiçoar no espinho na carne. Quando você estiver enfrentando ele. E enfrentar ele, Paulo, não é falar que você foi ao terceiro céu. Porque isso é trazer a glória para você. É tudo que eu não quero para você. Eu não quero que você entre soberba no teu coração. Eu não queria que você falasse. Mas Paulo, quando ele entra no embate, quando ele começa a se justificar, se auto-justificar, ele perdeu a luta, queridos. Deus é contigo. Você não precisa bater boca com ninguém, não. Amém? Deus vai te honrar. É nessa fraqueza, nessa luta que o poder de Deus vai vir sobre a sua vida. Como vai ser o poder, pastor? Quando estiverem me afrontando? Paciência, longanimidade, dar a própria face, caminhar mais de uma milha. Ah, pastor, pensei que o poder era botar o dedo na cara e partir para cima. Não. O poder de Deus vai se aperfeiçoar no fruto do Espírito. E Paulo não entendeu, não. Paulo pensava que ele tinha que se gloriar para se defender. Tu não é apóstolo? Sou sim, foi ao terceiro céu. Não é por aí, Paulo. Isso é soberba, Paulo. Isso é falar de você mesmo. Paulo, vão falar que você não é apóstolo, dane-se. Vão falar que você, agora que é crente, não dá mais valor para aquilo. Agora que é crente, todo domingo está na igreja. Não dá mais atenção à família. Vai sábado, filho. Vai sábado. Não deixa essa afronta te abater, não, em nome de Jesus. E nem entra com embate, não. Não, tranquilo, sábado eu tô aí. Ah, sábado eu não posso. Poxa aí. Sábado eu posso. Mas sábado eu não posso. E eu posso. E domingo eu não posso. Não estou falando que isso é regra, tá bom, queridos? Você vai tirar um domingo. Agora, cuidado. Porque não entra na pilha. Não entra na provocação. Não, você vai ficar batendo boca e não vai sair do lugar. Amém? Se você sabe quem você é em Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que é se aperfeiçoar? O poder está em você. Mas ele só vai amadurecer, esse poder só vai realmente ser mais perfeito na luta. É quando te provocarem, é quando te colocarem para você cair na pilha e você não cair na pilha. Vão te provocar para você responder, não responda. Abra mão, renuncie, peça perdão. Amém, meus amados. Glória a Deus. Aí o texto continua. Poder de Deus, versículo 9. Poder se aperfeiçoar na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Legal, Paulo. Agora sim. Versículo 10. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou... Queridos, quando Paulo fala sinto prazer nas fraquezas, não é que ele gostava não de ser perseguido. Quando ele fala tem prazer, mas que loucura, ele tem prazer nas injúrias. Eu não tenho, você tem prazer nas injúrias? Você tem prazer na necessidade? Você gosta quando falam mal de você? Você fala quando tentam colocar te provocam em algo? Você gosta, querido? Ninguém gosta. Mas quando Paulo diz, porque sinto prazer, porque ele sabia que o poder de Deus ia ser aperfeiçoado. O poder de Deus ia sair da vida dele agora. Agora vai ter poder de Deus. Agora eu vou responder como Deus, como Jesus responderia no meu lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa manhã, olhe para dentro de você. Olhe para dentro da sua vida. Amém? Não deixe que a soberba entre no teu coração. E a soberba, muitas vezes, você tem que responder a tudo. Você sempre tem que se autodefender. E Deus é teu advogado. A vingança pertence a Deus. Caminha com Deus, caminha com o Senhor, faz a obra de Deus. Não importa o que se levante, não importa a provocação que venha, eu não preciso me gloriar. Eu não preciso falar, eu sou pastor, eu oro 3 vezes, olha, eu estou na igreja, leio a Bíblia, segunda-feira eu estou lendo a Bíblia, inclusive eu li a Bíblia em 1 mês. Preciso disso, queridos. A minha vida vai falar quem eu sou. Minha vida vai falar quem você é. A tua vida vai falar quem você é. Então, se é necessário que me glorie, não se glorie. Ainda que não convém, não se glorie. Passarei as visões. Paulo caiu na pilha. Para nós foi bom, porque a gente conheceu um pouquinho, mas Paulo caiu na pilha, caiu na provocação e começou a falar, se autodefender. Como ele começa desde o versículo 11, desde o capítulo 11. Se defendendo. Aí tem uma hora que Deus para, Paulo. Isso aí é o espinho na carne que eu coloquei em você há 14 anos atrás. A minha graça te basta, Paulo. Caminha, continua fazendo a obra, para de ficar se defendendo.
Meu poder se aperfeiçoa nessa luta aí, Paulo. Você está querendo que ela acabe. Vão questionar teu apostolado, Paulo, até o último dia da tua vida. E aí, vai discutir com todo mundo? Vão falar da tua vida até o último dia. E aí, você vai ficar brigando com todo mundo? Você vai brigar com a família inteira? Você vai brigar com todos os seus amigos? Ou você vai continuar fazendo a obra de Deus? Continua fazendo a obra de Deus. Deus vai te honrar. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Não entre na pilha. Não entre na provocação. Deus é contigo. Ele tem o melhor para a sua vida. Pode se levantar quem for, queridos. Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. E o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Está fraco, está doendo. O poder de Deus vai se aperfeiçoar. O poder de Deus vai ser latente na sua vida. Amém? Queridos, eu não vou chamar os irmãos do louvor agora por causa do horário. Eu vou estar encerrando com uma oração. Mas leia depois todo esse capítulo. Eu quero encorajá-lo a ler todo o capítulo 12. Amém? Leia, vê as outras possibilidades do espinho na carne de Paulo. Eu não sei qual é o espinho na carne que eu tenho, que você tem, que nós temos. Todos nós temos a tendência da soberba, queridos. Todos. Num grau maior ou menor, nós tendemos a nos achar um pouco melhor do que alguém. Sempre em alguma área. Sempre, sempre. Ou seja, Paulo sempre está colocando algo em nossas vidas. Melhor, Deus está sempre permitindo que algo aconteça para que você sempre saiba quem você é em Deus. Amém? Paulo, abaixa a bolinha. Paulo, abaixa um pouquinho a bolinha, porque você precisa de mim. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, nós te louvamos nesta manhã. Nós te damos graça, Senhor. Deus, quantas vezes pedimos e queremos que o espinho na carne saia. Paulo pediu por 3 vezes